Alô, amigos, estamos de volta, segundo Guerra, aqui no NESF, para falar de tudo um pouco, das contratações do Clube do Remo, das especulações do Paysandu, do final de temporada, de formação de comissão para vistoriar estádios no Campeonato Paraense e outras cocitas mais. Já já, para você. A temporada 2020 está começando para o Clube do Remo. Jogadores se apresentando, ainda não na sua totalidade, mas já trabalhando, fazendo exames médicos, avaliações físicas e tudo mais. O Remo anunciou 2 novas contratações. O atacante Giovani, que já estava sendo especulado, foi oficialmente anunciado pelo Clube do Remo. E outro atacante, Jackson, jogador que atuou contra o Clube do Remo pelo Ipiranga de Erechim, na temporada 2019. Tudo com o DNA, com a marca do novo técnico Rafael Jaques. E não poderia ser diferente. Até aqui as contratações do Remo têm seguido exatamente esta linha. O Remo já tem 22 jogadores, vamos dizer, de 30 possíveis, então faltam alguns encaixes que ainda vão acontecer ao longo dos próximos dias. É claro que tem também mais uma garotada da base que está chegando, e isso encorpa o elenco de forma significativa. O Remo trabalha mais cedo, se prepara mais cedo, confirma a pré-temporada em Salinas a partir do dia 6 de janeiro e fica aguardando a definição da nova tabela do Campeonato Paraense. No Paysandu, só especulações. Nada de contratações confirmadas, nada de renovações, por exemplo, dos jogadores Elielton, Vitor Oliveira e do goleiro Giovani. Surgiram alguns nomes durante a semana. Volante Serginho, uma opção para o Paysandu, como se já estivesse contratado, mas negado, obviamente, pela diretoria. Da mesma forma, o meio atacante Matheus Anderson, ex-Vila Nova, que estava no Cuiabá. E até o nome do lateral Totti, também do Cuiabá, apareceu aí nessa lista de especulações. O Paysandu não confirma nada, deve anunciar daqui mais alguns dias os seus novos contratados, porque isso tem que acontecer. O Paysandu só começa a trabalhar em janeiro. Vai ficar realmente com uma pré-temporada muito espremida, muito apertada mesmo para o início do Campeonato Paraense. Esta é uma semana de definição dos confrontos da Copa do Brasil. Quinta-feira tem o sorteio e aí os nossos 4 clubes saberão quem vão enfrentar na primeira fase da competição. Em meio a esse disse-me-disse do Campeonato Paraense, tabelas novas, mudanças disso, mudanças daquilo, uma coisa já foi determinada e delineada pela Federação Paraense de Futebol. A criação de uma comissão de vistoria dos estádios e principalmente dos gramados. São 3 componentes e o mais importante deles, na minha opinião, é Raimundo Nonato Mesquita, engenheiro agrônomo, ex-jogador, ex-ídolo do futebol paraense, um dos grandes jogadores da história do nosso futebol, que é responsável, inclusive, pelo trabalho do Mangueirão e de outros estádios. Ele vai fazer parte desta comissão para vistoriar tudo, para checar como estão os gramados. E até o final deste ano, ainda neste mês de dezembro, todos os gramados, todos os estádios serão vistoriados por esta comissão. Muito boa a sacada da Federação Paraense de Futebol, valorizando o palco do espetáculo, o que é fundamental, depois de tantas coisas que a gente já viu ao longo dos anos. E no final da temporada oficial do futebol brasileiro, imagens boas e ruins. A imagem ruim, ou as imagens ruins, foram aquelas protagonizadas pelos torcedores do Cruzeiro após o rebaixamento estrelado. Lamentável, sob todos os pontos de vista, colocando em risco a vida de crianças, de senhoras, de pessoas. Isso não pode mais acontecer. Que o Cruzeiro consiga sair da Série B com dignidade, se reconstruir. E a imagem bonita, a festa feita pela torcida do Vasco no Maracanã. Mas não apenas a festa, há um registro para nós paraenses muito significativos. Após o gol do Pikachu, esse foi o registro significativo, ele correu abraçado com Rossi, outro paraense.
2 jogadores formados na base do nosso futebol. E o Rossi, por baixo, tinha uma camisa com a bandeira do Pará. Essa imagem repercutiu bastante e prova que nós temos talento, nós temos almoxarifado, só precisamos olhar mais por ele, ficar mais atentos para a formação dos nossos jogadores. A base é o alicerce para a estrutura não apenas de elenco, mas principalmente financeira dos nossos clubes. É isso, amigos. Até a próxima.